Olá pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a parte de DML, os Data Manipulation Language em SQL, né? O SQL é uma linguagem voltada à programação em banco de dados estruturado e ele tem suas divisões em suas linguagens. A DML é onde a gente vai manipular os dados, onde a gente vai inserir, vai atualizar e vai apagar dados. Aviso aqui dentro dos comandos insert, update e delete, temos mais comandos, existem outros, tá? Por exemplo, eu poderia citar o Selecting Tool, que eu seleciono, insiro, porém eu vou me limitar a esses três comandos aqui nesse momento, porque são os três principais e os três mais usuais no dia a dia, no cotidiano. Embora hajam outros, aqui é o nosso principal foco, ok? Então, o insert insere, o update atualiza e o delete deleta. Tranquilo? Vamos lá, vamos dar uma olhada qual é a estrutura e como usar cada um desses. O comando insert a gente utiliza da seguinte maneira: insert into, o nome da tabela que eu quero inserir o dado, vou passar uma lista dos seus atributos dessa tabela, ou a lista dos atributos que eu quero inserir esses dados, e values, para depois passar a lista dos valores. Vamos reparar alguns detalhezinhos. Seguindo aí uma convenção que eu costumo utilizar, os comandos SQL eu uso em letras maiúsculas para ficar mais fácil a visualização. Reparem que o que é variável, aquilo que eu troco de acordo com o meu contexto, eu vou usar em letras minúsculas. E uma coisa importante, preciso passar o nome, a lista do nome dos atributos que eu quero inserir, os valores? Não, não é obrigatório, porém é altamente recomendável, porque senão eu preciso lembrar a ordem que os atributos foram criados, eu não posso não inserir um dado que não seja not null, né, um dado do tipo null. Então eu sou obrigado a inserir todos os atributos e na ordem de criação quando eu criei. Isso aí é uma coisa muito confusa. Então assim, é possível, mas não é nada recomendado pular esse passo do passar lista de atributos, tá? Isso deixa o código muito mais organizado. Eu sou um pouco chato com essa coisa de indentação, convenções para códigos, facilitar, porque eu já tive muito problema no passado que eu programava de qualquer jeito, o eu do futuro e que se vire para entender o que está sendo programado depois, né, o que eu programei. E a nossa cabeça muda, a gente evolui, a gente cria novos hábitos. Entender um código antigo quando ele não está bem estruturado é muito difícil, tá, gente? Então, vamos sempre tentar adotar algumas convenções. iValues, lista dos valores. Olhando o insert aqui num caso mais prático, né, mais semelhante ao prático, como que ficaria para eu inserir dados numa tabela de pessoa? Insert into, o nome da nossa tabela, né, o nome da nossa entidade, que é pessoa, e vamos lá olhar. Primeiro campo, CPF. Segundo, nome. Terceiro, CEP. Quarto, nascimento. Quinto, quantidade de filhos. Reparem, values aqui, e primeiro esse valor, segundo esse, terceiro esse, quarto esse, quinto esse. Olha isso. Vai ser exatamente quantidade de filhos, 0. Data de nascimento num padrão SQL tá aqui. O CEP, o nome e o CPF, né? Então, fica aqui, seguindo a ordem que eu passei da minha lista de atributos, a minha lista de valores. Por isso que eu falei, fica muito mais fácil a vida se eu passar a lista de atributos, tá? Então, sempre façam dessa maneira que é melhor. Eu, particularmente, gosto de dar um espacinho aqui, vejam onde eu abro parênteses, fecho parênteses, sempre sigo esse padrãozinho, porque eu bato o olho e consigo saber exatamente o que eu quis fazer. Por exemplo, para o segundo atributo, qual que é o valor? Tá aqui, ó, posso contar pelo número de vírgulas. Quando eu estou programando, o que eu faço? Eu conto aqui. Tá? E outra, aqui eu estou fazendo 1, 2, 3, 4, 5 atributos. Às vezes a gente trabalha com 20 atributos em um insert, é normal. Então, assim, pode acontecer. Então, se você não mantém uma organização, fica muito difícil. E essa aqui é a parte básica do insert, ok? Tem suas variações, mas com isso aqui a gente já consegue começar a fazer alguma coisa. O update, que é o nosso segundo comando DML daqui do vídeo. O update, ele vai ser
update, nome da tabela, set para identificar o que eu quero mudar, o atributo que eu quero mudar igual o novo valor, tá? Essa parte do where, se eu não quiser, eu nem preciso, só que isso aqui é um risco muito grande, porque se eu não coloco o meu condicional aqui, né, o meu where, para identificar qual condição que eu quero, eu posso alterar todos os itens da minha tabela. Então eu vou alterar minha tabela inteira. Isso é um problemão e que às vezes passa, gente. Cuidado, isso é um erro muito forte, você alterar todos os valores. Então o where é o meu condicional aqui, para indicar qual a condição que eu quero que seja alterada. Olhando um caso aqui, update, a tabela pessoa, certo? Então set, vou marcar ali, eu vou setar o atributo nome, colocando o Wellington Barbosa Rodrigues, aonde era, em qual condição que eu vou colocar esse nome completo. Onde, né, where, o nome era o Wellington. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Uma atualização do registro de um nome sozinho para um nome completo na tabela pessoa. Olhando novamente rapidinho aqui, o que está em maiúsculo, sintaxe SQL, o que está em minúsculo são valores que eu defini, né? O nome da tabela eu que defini, o nome do campo, nome, foi eu que defini, então em minúsculo. Percebam, novamente eu fiz uma indentaçãozinha aqui, né, para identificar que o set e o where pertencem ao update. A ideia é essa, olhar, bater o olho na programação e saber rápido o que eu estou pensando ali, né? Então são algumas convenções que eu uso e facilita a nossa vida. Ok? Então, e o delete, que é o nosso último comando DML que a gente vai ver aqui, ele serve para apagar os registros. Novamente, a cláusula where é obrigatória? Não. Só que usar um delete sem a cláusula where, você simplesmente apaga todos os dados da sua tabela. Normalmente não é o que a gente quer. Inclusive o delete é um comando muito útil também, mas é muito comum para manter histórico na programação a gente usar alterações, mudar o estado de um registro do que apagar, porque quando você apaga o registro você perdeu todo o histórico dele, né? Então não é um comando assim tão usual, mas que se usa. É importante conhecer, só que a gente tem que sempre pensar em mudar estado ao invés de apagar quando eu quero manter histórico, certo? Sintaxe dele, delete from o nome da tabela, aqui, onde, qual a condição, qual que é a minha cláusula condicional, né? Aí eu passo aqui, olhando novamente o nosso caso pessoa. Delete from o nome da tabela pessoa, aonde o nome seja igual o Wellington Barbosa Rodrigues, ok? Lembrando, o SQL é case sensitivo, então se fosse em letra minúscula aqui, caixa baixa, não apagaria esse nome, apagaria o nome em letra minúscula, tá? E aqui eu estou fazendo o quê? Da tabela pessoa, eu estou apagando todos os registros que tenham um nome igual a Wellington Barbosa Rodrigues. Tomem cuidado com isso, porque ele não apaga só o primeiro Wellington Barbosa Rodrigues. Ele vai apagar todos os Wellington Barbosa Rodrigues. Tanto que é muito usual a gente apagar baseados ao delete, baseado na chave primária e não num nome, né? Então aqui eu usaria, por exemplo, um CPF. É bem usual fazer isso, ao invés de um campo que possa ter duplicidade, usar um campo que seja único. Porque ele apaga todas as incidências que possuam essa característica da cláusula condicional. A mesma coisa vale aqui para o update também, tá? Tomem sempre cuidado. O where não precisa ser o mesmo do set, pode ser diferente, então eu poderia fazer aqui no where o CPF tranquilamente, não há problemas. O importante é você alterar somente aquilo que você quer. E ele vai alterar todos que têm essa coincidência no where. Beleza? Então esses são os nossos comandos aí básicos do DML. Muito obrigado.